Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gente, tudo bom? Boa noite. Que bom ter cada um de vocês aqui. A gente está muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o meu líder Arthur sempre fala, como vocês podem ver, sou eu que vou pregar hoje. Mas, de verdade, que bom ver cada um de vocês aqui hoje. Eu gostaria, para aqueles que gostam de anotar, o tema da palavra hoje é: para ouvir, basta querer. O tema da palavra é: para ouvir, basta querer. E eu gostaria que vocês abrissem agora em João, capítulo 5, versículos 6 e 7. João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Na Revista Atualizada. Diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. Eu te peço, Senhor, para que nesse momento, Senhor, venha estar, Senhor, preparando, Senhor, as nossas mentes, corações, para receber a Tua palavra, Deus. Para que não venha estar sendo, Deus, a minha voz, Senhor, as minhas palavras, mas o Espírito do Senhor em mim, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, vem estar, Senhor, colocando sobre nós, Senhor, a armadura espiritual, Senhor, o capacete da salvação, o escudo da fé, Senhor, nos livra, Senhor, de toda distração, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, mas nos faz, Espírito Santo de Deus, focar completamente naquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, esse texto fala de um homem que passava a vida dele sentado em volta de um tanque, e na Bíblia afirma que naquele tanque, de tempos em tempos, mexia a água, e quando mexia a água, era um anjo que vinha e fazia aquela água mexer, e o primeiro que entrasse ali dentro, primeiro que pulasse ali dentro, iria ter a sua cura, independente do que fosse. Independente do que fosse, ele teria a sua cura. E a gente vê aqui esse homem lá sentado em volta daquele tanque, e Jesus chega até ele e fala a seguinte frase, né? Queres ser curado? Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? E aquele homem, em vez de fazer uma resposta simples, como qualquer um outro aqui faria, de falar, não, Deus, eu quero, ou até mesmo, como muitos a gente vê ele na Bíblia falando, Deus, eu quero, Senhor, o filho de Davi, Senhor, me cura, eu quero ser curado, sim, eu aceito ser curado. A gente vê esse homem aqui dando outra resposta para Jesus. A gente vê ele dando uma resposta não muito comum, porque em vez dele responder se queria ser curado ou não, ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Em vez desse homem virar e falar assim, Senhor, eu quero ser curado, ele vira e fala, Deus, não tem como eu ser curado, porque outras pessoas vão e pulam antes de mim, naquele momento onde eu deveria ser curado. E eu gostaria de entrar aqui em algumas coisas um pouco mais de estudo, mas antes de explicar esse texto realmente, existe um estudo que diz, e ele foi feito, existe um fenômeno que quando nós estamos concentrados em algo muito realmente concentrados, nós deixamos de às vezes ouvir coisas porque nós estamos concentrados naquilo ali. Então, muitas vezes, talvez já tenha passado por isso, você está ali assistindo alguma coisa, você está ali mexendo no celular, e vem alguém e fala com você, e você não escuta aquela pessoa, e a pessoa tem que falar, cara, você não estava me ouvindo? E você fala, não estava te ouvindo, nem percebi que você estava falando comigo, eu estava muito focado aqui. E, na verdade, eles fizeram um mapeamento das atividades cerebrais, enquanto colocavam uma pessoa concentrada em algo, e, na verdade, não é nem que a pessoa não ouvia, mas nem que a pessoa não respondia ou não prestava atenção, é que o cérebro dela nem captava
aquilo chegando no ouvido dela. Então as atividades cerebrais naquele momento elas nem aumentavam, abaixavam, nada, ele não dava para ouvir mesmo. E a gente vê que na palavra de Deus, o ouvir ele é muito importante. A gente vê em Apocalipse muitas vezes sendo falado, aquele que quer ouvir, aquele que deseja ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós entendemos que o ouvir, o parar para ouvir, o entender, o não só parar ali e escutar o que a pessoa está dizendo, mas realmente compreender, parar para prestar atenção, há uma diferença do que simplesmente estar ali ouvindo, né? Na Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A gente vê outro momento, Jesus falando isso o tempo inteiro em Apocalipse, e ele não quer dizer literalmente, ele não quer dizer realmente você, às vezes, ter ouvido, porque a gente vê ali que a pessoa tem o ouvido, né, para ouvir, mas às vezes não presta atenção. Muitos momentos a gente está ali, eu me pego várias vezes, eu tenho um pouco de TDAH, e eu me pego várias vezes estando ali, lendo a Bíblia, e às vezes eu estou lendo e não estou lendo. Eu estou lendo e minha mente está em outro lugar, e quando eu vejo, eu já li, foi uns 10 versículos, eu não sei nem o que aconteceu. Aí eu tenho que parar, voltar atrás. Então a gente pode ter olhos para ler, mas não está lendo, porque a nossa mente está em outro lugar. A gente pode ter ouvidos para ouvir, mas não está ouvindo, porque a nossa mente está em outro lugar. E nós temos que fazer uma escolha de ouvir realmente e de saber quem vamos ouvir. Na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ouvir constantemente, né? Hoje em dia não faz muito sentido isso para a gente, porque a gente tem acesso à palavra de Deus, mas naquele tempo, os homens eles só tinham acesso à palavra de Deus com outros homens lendo para ele. Então todos paravam e eles liam ali os textos bíblicos. E às vezes a gente não presta tanta atenção nessas coisas. E a gente tem que prestar atenção e saber quem a gente vai dar ouvidos. Quem a gente vai realmente parar para ouvir. Por que isso? Porque na Bíblia diz que Satanás ruge como um leão. Então, se nós pararmos para ouvir Satanás, aquele que ruge como um leão, a gente vai parar de ouvir as coisas de Deus, ou vai parar de dar atenção a outras coisas, e vai simplesmente focar num rugido que, na verdade, é como o de um leão, mas não é um leão realmente rugindo. A gente para ouvir ali, muitas vezes, Satanás falando coisas aos nossos ouvidos, e a gente pode decidir não ouvir Satanás. Com esse estudo, a gente pode decidir estar tão concentrado em algo que a gente o nosso cérebro nem capta, nem decide escutar o que Satanás está falando ao nosso ouvido. Nós temos que ter essa mentalidade de ouvir isso. Eu digo isso porque, voltando no versículo, a gente vê um homem que estava tão fechado dentro do seu cubículo, tão fechado dentro de uma caixinha, que ele, em vez de falar, Deus, eu quero ser curado, ele foi dar uma explicação para Jesus do porquê ele não era curado. Em vez de ele falar assim, Jesus, eu quero ser curado, me cura, ele fala, não, Senhor, eu não posso ser curado, porque o local onde eu sei que eu posso ser curado, não está me curando. E muitas vezes a gente pega ali alguns ambientes, alguns momentos onde eu vou dar alguns exemplos, né, mas a gente vai passar durante a palavra sobre essas coisas, mas a gente pega algumas situações da nossa vida, onde nós já ouvimos que para curar as emoções, ou a gente tem que tomar remédio, ou a gente tem que ir até um psicólogo, ou a gente tem que fazer 1001 coisas. Mas às vezes nós não focamos, que é tão simples, falar, Jesus, me cura, e às vezes Jesus vai te curar daquela forma. Existem pessoas realmente que vão ser curadas pelo tanque, as pessoas vão ali, vão ser curadas pelo tanque, mas existem pessoas que estão tão focadas no tanque, tão focadas em serem curadas de formas não sobrenaturais, que esquecem que nós temos um Jesus que pode nos curar de forma sobrenatural. E hoje nós devemos escolher quem nós vamos ouvir, nós mesmos, Satanás ou o nosso Senhor Jesus. Eu lembro de uma história onde eu, durante uma época da minha vida, decidi ouvir o meu pai. Eu comecei a prestar atenção que tudo que meu pai falava dava certo, tudo que ele fazia dava certo, todas as coisas que ele falava, meu filho, vai por aqui, na verdade era para ir realmente por ali, todas as vezes que eu ia ao contrário, eu quebrava a minha cara, e eu falei, não, cara, eu vou decidir ouvir o meu pai, eu vou decidir prestar atenção no que meu pai está falando e fazer aquilo que ele está falando, e não só às vezes ouvir e decidir tomar outro caminho. Às vezes sobre a sua liderança, às vezes sobre pessoas ali, nós temos que decidir quem nós vamos ouvir, amém?
primeiro ponto que nós devemos decidir quem nós vamos ouvir é sobre a nossa identidade. Nós devemos decidir quem nós vamos ouvir. Se nós vamos decidir ouvir a nós mesmos, ou aos nossos pais, ou aos nossos professores, homens e mulheres que decidiram quem nós éramos, antes mesmo de nós sabermos quem nós éramos. Então a gente vê hoje em dia várias pessoas que são famosas, que falavam, o Júlio Cossielo, que não é um exemplo em nada na vida, mas eu vou citar um vídeo dele, que ele fala num podcast assim, cara, eu lembro da minha professora virando para mim e falando assim, você vai ser um ninguém na sua vida. Você vai ser um lixeiro, você vai ser um ninguém, você não pode esperar nada, você vai ser um pobre o resto da vida, você não presta atenção em nada, e etc. E ele fala, gente, eu queria tanto encontrar essa professora hoje, para ela ver quem eu sou, porque eu me tornei alguém, da maneira que eu sou, e não da maneira que ela pensava que eu deveria ser. Muitas vezes a gente pega pais ou familiares que intitulam a gente de algo, e nós devemos decidir não escutar certas coisas. A gente pega pessoas que falam, você é um burro, um idiota, você não presta para nada nessa vida, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai encontrar ninguém, você nunca vai vencer na vida. E nós devemos, assim que nós nos tornamos cristãos e decidimos acreditar na palavra de Deus, devemos decidir acreditar neles ou na palavra de Deus. A gente vê aqui na palavra de Deus em João 3, 16, 17, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui diz que Deus amou tanto, você, especificamente. Eu vi uma frase esses dias que eu gostei muito, que o pregador falou assim, mesmo se você fosse a única pessoa na terra, ainda assim, Jesus decidiria vir à cruz e morrer por você. Jesus morreu por todos e ao mesmo tempo morreu por nós especificamente. E nós devemos decidir ouvir a nós mesmos, que muitas vezes a nossa mente, a nossa carne quer falar, você não é amado, você não é ninguém, ninguém te ama, ninguém te quer, ou decidir ouvir a palavra de Deus e a Deus que diz, eu decidi matar o meu próprio filho para que você pudesse ser salvo. Nós devemos decidir ouvir a nós mesmos, ou a Romanos 8, 38, que fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos amados. Você é amado. Amado por Jesus. Mesmo, gente, que não houvesse ninguém na terra, e eu não acredito nisso, que não te amasse, ainda há alguém que olha por você, que intercede por você, que clama por você, que ama você. A gente pode acreditar em Romanos 8, 15, 17, que diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Talvez você já tenha ouvido que você não era querido por ninguém. Talvez seja uma pessoa que que alguém já te falou, eu queria te abortar, eu nunca nem te quis, o que você está fazendo aqui? Ou às vezes na sua própria cabeça você fala, cara, o que eu estou fazendo nessa casa, o que eu estou fazendo nesse mundo, ninguém me quer. Há alguém que te quer, há alguém que te adotou como filho. Independente que os seus pais, independente de avós, você fale, cara, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe dentro de casa, eu não tenho alguém que... Você tem Jesus. Jesus que morreu por você. Um Deus que te adotou, não só como qualquer outro, mas te adotou como seu próprio filho.
se sofremos com Ele, também seremos glorificados como Ele. Amém? E várias outras promessas que temos na Bíblia, que nos prometem, que Deus diz que somos mais que vencedores, que somos mais que felizes, que somos benditos perante Ele. Coisas que nos prometem que há algo na nossa identidade, que mesmo que nós iremos contra isso, ou pais, ou qualquer outra pessoa, como eu já disse, falem coisas contrárias. Nós, na palavra de Deus, sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Segundo ponto, são em relação a milagres. Primeiro, em relação à cura. Em Isaías 53, 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Talvez você esteja passando por um momento de milagre em relação à cura mesmo, a cura física. Coisas que as pessoas dizem que é impossível. Às vezes pessoas que eu vejo sofrendo tanto com coisas tão simples, mas que dificultam a nossa vida. Eu, durante muito tempo, sofri muito com alergia, gente. Alergia é uma coisa horrível. O dia que você pega uma rinite, você passa o dia inteiro com aquela rinite, você parece que não quer levantar da cama, você não quer viver, você não quer fazer nada, você só quer espirrar e ficar deitado na cama, falando, Deus, me livra disso aqui. Era uma coisa tão simples, mas quando eu fui curado, parece que a vida é outra. E a gente não sabe que a vida é outra até a gente ser curado. E a gente vai ver e as pessoas falam, não, desiste. Desiste porque rinite é pro resto da vida. Desiste que você vai passar e o resto da vida agora você tem que mudar a sua vida, gente. Aí você não pode ter cachorro, você não pode ter bicho de pelúcia, você não pode ter cortina dentro de casa, você tem que, de 3 em 3 dias, passar cloro na sua casa inteira para não criar fungo, para não criar mofo. E aí você se amolda, você se acostuma com aquilo ali, em vez de falar, Deus, me cura. Talvez pessoas que passam, por uma intolerância à lactose, ou uma enxaqueca, que só Jesus na causa, ou coisas que te afligem, e pessoas falam que não se pode curar, ou não pode acontecer. A palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz que em suas pisaduras nós já fomos curados. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou não só as maldições, mas Ele levou as nossas enfermidades, e nós já fomos curados. Nós já temos a cura. Mas às vezes nós estamos lá, olhando para o tanque de Betesda e falando, Deus, faz esse remédio funcionar dessa vez, por favor. E Deus está ali, meu filho, eu queria te curar com a palavra, mas se você quer remédio, toma remédio. Outra coisa sobre milagres é sobre as nossas necessidades. Muitas vezes a gente esquece que há um Deus que olha por nós. Às vezes a gente esquece que há um Deus que nos ama, que há um Deus que quer o nosso bem, e a gente se acostuma a viver uma vida triste, ou uma vida, por assim dizer, pobre, que não tem nada, ou está acostumado sempre pagando dívida, atrás de dívida, ou às vezes nós jovens, que não temos essa realidade de ficar pagando dívida, ou nem cuida das suas próprias finanças, nós temos. Às vezes você fala, cara, eu não tenho dinheiro para nada, com essa idade, com o dinheiro que eu ganho, eu não vou viajar nunca. Eu nunca vou ter esse celular, eu nunca vou ter isso que eu gostaria de ter. Ou, cara, com esse dinheiro que eu ganho, eu nunca vou ter a casa que eu gostaria de ter. E às vezes fica vendo coisas, sonhando com aquilo e vendo coisas daquilo ali que na verdade não é a nossa realidade. E a Bíblia diz outra coisa sobre nós. A Bíblia diz assim, Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mateus 5, 25 a 32 diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão se vestir, nem a vida mais do que o alimento, nem o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto,
o Pai de vocês que está no céu a sustenta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou um curso à sua vida, ou um ano à sua vida? E por que se preocupa com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. É um texto grande, mas é um texto que vai abranger tudo que nós temos. Eu lembro, gente, de eu lá em Florianópolis. Eu vivi uma época lá em Florianópolis meio triste, financeiramente falando. Meu pai me mandava algo e eu tinha que viver com aquilo, e muitas vezes eu gastava mais do que eu devia. E aí depois eu tinha que jejuar e falar, oh Deus me abençoe, me ajuda. Mas eu lembro que lá em Florianópolis eu fiz uma decisão. Eu lembro que eu estava muito preocupado, Deus, como é que eu vou me vestir? Qual que vai ser a forma que eu vou me vestir e tal, e etc. E eu lembro que lá eu fiz uma decisão e eu falei assim, Deus, até o dia do meu casamento, eu não vou comprar mais roupa nenhuma. Gente, eu não te aconselho a fazer isso. Que cada um vive suas loucuras, né? Eu vivi a minha. E eu falei, Deus, até o dia do meu casamento, eu não vou comprar roupa. Quem vai montar o meu guarda-roupa e quem vai montar a forma que eu devo vestir é o Senhor. E eu acredito no Senhor. E eu lembro que lá ainda, eu comecei a orar e falei, Deus, eu queria tanto um Vans preto. Deus, me dá um Vans preto, me dá um Vans preto. Eu fiquei orando por aquilo. Falei, Deus, por favor. E aí, meus pais foram me visitar uma vez, ou eu vim aqui para Brasília. Meu pai e minha mãe chegaram em mim, minha mãe chegou em mim e falou assim, meu filho, eu estava aqui, andando aqui, e eu vi um tênis lindo que eu achei a sua cara. E eu comprei para você, e quando eu te encontrar eu quero te dar. E aí era o meu Vans preto. E sem nem saber, gente, que eu nem estava lembrado dessa história, é esse Vans que eu estou usando hoje. Esse Vans que eu estou usando hoje foi o Vans que eu pedi para Deus, e Deus me deu. Nós temos que acreditar que nós temos um Deus lá em cima, que nos ama e zela por nós, e quer nos dar muito além, às vezes, de nossas necessidades. Às vezes quer dar os nossos sonhos. Às vezes quer dar aquilo que nós... Gente, eu poderia ter qualquer outro tênis. Deus poderia falar assim, meu filho, eu tenho que suprir apenas suas necessidades, e eu vou te dar um tênis qualquer. Mas não, Deus escolheu me dar o que eu estava pedindo, e Deus escolheu me dar o Vans preto que eu estava querendo. Deus ele dá aquilo que a gente quer, sabe? Deus nos vê como filho. E só vive isso quem se vê como filho, quem tem essa identidade de filho. Então nós temos que mudar mesmo a nossa mentalidade e falar, Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda a ter essa mentalidade desses milagres. Outro milagre que nós devemos viver, que é o milagre emocional. E a palavra de Deus diz, não tenha medo. E a palavra de Deus diz que a paz, que excede todo entendimento, toma o teu coração. E a paz de Deus diz que o choro vem, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que você tenha passado por ansiedade, por depressão, por insônia, por qualquer outra coisa emocional, tristeza, uma tristeza que toma o nosso coração. E muitas vezes a gente não sabe nem para onde ir, nem para onde voltar, e não sabe nem o que está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes eu já passei por isso, muitas vezes simplesmente deitar no travesseiro e começar a chorar e falar, Deus, eu não tenho ninguém do meu lado, eu não tenho ninguém que me ama, eu não tenho nada. E na palavra de Deus diz algo diferente. Na palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo, que é Ele quem cuida de nós.
Na palavra de Deus diz que quando nós colocamos essa ansiedade, sabe essa ansiedade que muitas vezes te faz chorar, ou te faz ficar fora de si, ou te faz tremer, ou vem uma crise de pânico, ou vem coisas que não dá para controlar, sabe essa ansiedade? A palavra de Deus diz que quando nós colocamos ela perante Ele em orações e largamos na mão dEle, a paz que excede todo entendimento toma o nosso coração. Há uma paz que excede todo entendimento. Na palavra de Deus diz que quando nós choramos, independente de qual for o motivo, podemos chorar pelo que for, no outro dia vem a alegria. Na palavra de Deus diz que todas as lágrimas que já foram derramadas, o Espírito Santo guarda em um odre, em um vaso, para depois derramar sobre nós em alegria. Nós devemos acreditar nesse milagre, decidir quem nós vamos ouvir. Se nós vamos ouvir mais uma vez a nossa mente e as nossas emoções falando, você não vai conseguir, você não vai aguentar, você não consegue ficar aqui, você não vai conseguir vencer, se mata, se corta, desiste. Ou se nós vamos olhar para Jesus e ouvir a voz dele falando, meu filho, vem até mim, eu tenho cura para você, eu tenho um milagre para você. Amém? Terceiro e último ponto. Nós devemos saber que nós vamos ouvir em relação ao nosso propósito. Meu pai costuma falar que falta de propósito na vida de não crente é falta de Jesus. Vazio. Sabe aquele vazio que toma o nosso coração? Vazio na vida de não crente é falta de Jesus. Vazio na vida de crente é falta de propósito. Cardinho, eu tô bem, tô crente, tô firme com Jesus, mas às vezes aquele vazio toma meu coração. Parece que eu não tenho nada do que fazer. Parece que eu não sei para onde eu estou indo, para onde... Estou perdido. Jesus tem um propósito para a gente. Na palavra de Deus diz em Mateus 28, 18 a 20... Toda autoridade me foi dada tanto no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos um propósito específico que nós devemos cumprir. Se não temos cumprido, realmente vazio irá tomar o nosso coração. Nós devemos saber quem nós vamos ouvir. Se nós vamos ouvir nós mesmos, que muitas vezes já cheguei em pessoas que estavam prontas para discipular, prontas para trabalhar, prontas para estar dentro da igreja agindo, e a pessoa falava, não estou pronto, eu sinto que eu não estou pronto. Eu falava, não cara, você está pronto, estou vendo, eu por fora estou vendo, você está pronto, você é um cara de Deus. Não, mas eu sinto que eu não estou pronto. Se nós vamos ouvir nós mesmos, a nossa carne, Satanás, ou a palavra de Deus. Marcos 17 diz, estes sinais, versículo 18, estes sinais acompanharão aqueles que creem em nome de Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Coríntios fala sobre todos os nossos dons, e que temos o Espírito Santo como nosso mestre, aquele que vai derramar os dons de acordo com o que lhe apraz, de acordo com o que ele acredita que é melhor para nós. Nós devemos acreditar e levar aquilo em consideração e saber que Deus, o Espírito Santo derrama sobre nós dons que vão realmente nos mudar, amém? Eu lembro de uma história de um pastor que veio aqui uma vez, ele morava lá nos Estados Unidos, e ele contou pra gente assim, gente, quando eu me converti, não tinha ninguém, não tinha uma igreja, não tinha nada, eu me converti sozinho, e eu li a Bíblia sozinho, não tinha ninguém para virar para mim e falar assim, não, mas curar é difícil. Não, mas não é bem assim, não é só orar e a pessoa vai ser curada. Você tem que orar 1, 2, 3 vezes, ou não, você tem que aumentar sua fé, ou você... Não tinha nada daquilo. Eu só lembro de ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e acreditar.
E se eles poderiam fazer, eu também poderia fazer. E eu lembro que quando eu acreditei, como não tinha ninguém, como não tinha uma caixinha, como não tinha um poço, como não tinha as águas que mexiam, como não tinha um formato, eu simplesmente fui lá e fiz como a Bíblia falava para eu fazer. E as pessoas eram curadas, e as pessoas eram abençoadas, eram transformadas. E nós devemos escolher ouvir pessoas, ouvir a nossa mente que diz muitas vezes, cara, desiste, você não vai conseguir. Ou muitas vezes, cara, sai fora daí, para de passar vergonha, como o Arthur já deu um tapa num... já deu um tapa num cadeirante. Que eu me lembro, ele chegou no cara, pediu para orar por ele, o cara não aceitou, não foi? Ele estava com vergonha de chegar no cara e orar por ele. E ele falou, Deus, eu acredito que o meu tapa, o Senhor vai curar ele em nome de Jesus. E ele saiu correndo, deu um tapa na cara dele. Aí ele saiu correndo, encostou no cara assim, e saiu correndo de volta. Falou, Deus, cura em nome de Jesus. Mas a gente vai ouvir a nossa vergonha, a nossa mente. Ou a gente vai ouvir a palavra de Deus, que diz no nome dele, nós podemos curar. Enfermos podem ser curados, milagres podem acontecer. O câncer, gente, pode sumir. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Você consegue imaginar, você estando lá, você está no meio do mato, fazendo uma trilha do Poço Azul, e vem uma cascavel e pica seu pé, e você fala, não, gente, relaxa que eu não vou morrer não, só enfaixa aí, vamos continuar. É isso que a Bíblia diz. Claro, gente, que você não tem fé para fazer isso, não faça, sinceramente. Cada um, na Bíblia diz, né? Cada um ande de acordo com a sua fé, de acordo com a sua, meça a sua fé, e cada um ande de acordo com a sua fé. Mas nós devemos aumentar a nossa fé. Acreditar no que a palavra de Deus diz, e não o que o nosso coração diz, e não o que o homem diz para nós. Eu gostaria de terminar te fazendo uma pergunta. Te fazer uma pergunta. Se você gostaria de ouvir Jesus e esquecer ao que está ao seu redor, as suas emoções, a sua mente, pessoas ou até mesmo Satanás, muitas vezes, que tenta colocar coisas na nossa cabeça. Mas a minha pergunta para você hoje é a mesma pergunta que Jesus fez para o homem que estava lá naquele poço, esperando, falando, Deus, Jesus, eu não consigo. Sabe o que acontece, Jesus? Todas as vezes que eu vou entrar, alguém entra antes de mim. E não tem ninguém para me ajudar. A pergunta que eu tenho para cada um de vocês aqui é, vocês querem ser curados? Curados na identidade? Curados nos milagres, de aprender a ouvir Jesus, de aprender a viver uma vida baseada em Cristo, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com nada. Vocês querem ser curados literalmente, fisicamente, nas emoções? Vocês querem ser curados na falta de propósito? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e responder isso para Jesus. Não dando uma desculpa ou falando assim como aquele homem falou, Jesus, eu não tenho como ser curado, eu já fui no médico tantas vezes, já cansei de ir no hospital e ter que tomar remédio na veia para poder parar de sentir dor. Eu já cansei de tentar orar pelas pessoas, as pessoas não serem curadas. Eu já cansei, Jesus, de não me sentir filho. De mesmo as pessoas falando que eu sou amado, ou das pessoas falando que me amam, eu não me senti amado, e muito menos. Queres ser curado?
Queres ser curado? Eu gostaria que apagasse as luzes aqui. Que aqueles que gostariam de ser curados nessa noite, pode ser cada uma dessas áreas, viessem aqui ao altar de Deus se ajoelhar perante Ele. Sabe, não sou eu que curo, não é pastor Ricardo, não é nenhum pastor. Quem cura é Jesus. Quem sana essa enfermidade, quem acaba com essa falta de propósito, quem acaba com essa falta de amor, é Jesus. É Ele que acaba com essas coisas. Queres ser curado? Acredite que você sairá daqui hoje curado. Queres sair daqui hoje com o seu milagre em mãos? Então acredite que hoje você vai sair daqui com o seu milagre em mãos. Talvez você fale, Ricardinho, eu não tenho fé. Jesus, me falta fé. Então fala, Deus, me dá fé agora. Fé para acreditar nessa cura. Me tira, Jesus, me tira desse poço, me tira dessa caixinha que eu acredito que é o que vai me curar, que eu acredito que é o que vai me levar. Mas simplesmente devemos acreditar que é por Ele. Que devemos ser a imagem e semelhança dEle. E quando somos imagem e semelhança dEle, quando a nossa identidade está firme nele, a gente vai continuar só com o teclado. Você vai orar no seu lugar. Abra a sua boca e fale com Jesus. Jesus, eu quero. Eu não me sinto amado, Jesus. Eu sinto uma tristeza tão profunda que toma o meu coração. Uma ansiedade que eu não aguento mais. Sabe, Jesus, eu ouvi tantas vezes que eu não era ninguém, que eu não merecia nada, que para mim não faz sentido, eu não consigo aceitar. Hoje Jesus vai curar isso em nós. Hoje Jesus vai derramar identidade sobre nós. Ora nesse momento, com suas palavras, com suas palavras.
Se você está recebendo oração, não tem problema, não se ligue aqui. Mas eu gostaria de passar agora por uns passos, realmente. Gostaria que todos aqueles que gostariam de hoje, pode continuar aqui. Todos aqueles que gostariam de hoje ouvir a voz de Deus em relação à sua identidade e não a voz de outros, colocasse a mão no seu coração nesse momento. Sobre a identidade, especificamente sobre a identidade. Feche seus olhos. Senhor, eu oro nesse momento, Deus. Na tua palavra diz, Senhor, que o Espírito Santo é aquele que confirma ao nosso espírito que somos filhos. E eu declaro agora, Senhor, derrama nesse momento
paternidade, Jesus. Senhor, derrama nesse momento, Jesus, identidade, Senhor. É algo que eu não posso fazer, Deus, que só o Senhor pode fazer. Que nesse momento, Deus, o Senhor vem estar tomando o coração dessas pessoas e levando, Senhor, a reconhecer quem são em Ti, Jesus. Em Ti, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Deus. Age agora nos corações. Age agora nos corações. Vem com essa identidade. Essa identidade, Senhor, que não pode ser quebrada, que não pode ser rasgada, que é derramada por Ti, em nome de Jesus.